Quem achou Gênesis capítulo 26, verso de número 12, diga glória a Deus. Está escrito assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali, complete a leitura comigo, um poço de águas vivas. Senhor Deus e Pai, nós estamos ainda em Tua presença e precisamos que o Teu Santo Espírito ministre a cada coração, fale conosco, como o Senhor tem falado através dos louvores. Que a glória e a graça do Senhor seja sobre todos que estão neste lugar. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Glória a Deus. Eu, além de agradecer ao pastor Genival, também preciso agradecer ao querido pastor Paulo Roberto, a quem, com muita alegria, tributo a Deus a minha gratidão, mas também a quem quero expressar aqui os meus pêsames pela sua mamãe. Eu fiquei emocionado quando vi você fazendo aquela homenagem para ela. Que Deus continue te ajudando a sustentar esse legado. Que Deus, até mais do que isso, lhe dê a graça de vencer essa fase do luto e seguir realizando e construindo uma história ainda mais bonita que a da sua mãe, porque eu sei que esse era o desejo do coração dela. Minha gratidão ao querido irmão Hugo, Deus abençoe sua vida, profeta, aos demais líderes da missão com homens dessa igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, que já está aqui, estava ali embaixo. O senhor que inventou aquele negócio do toque de corneta aqui, pastor? Foi o senhor? Não foi não? Não foi. Então, tem mais gente que foi para a reserva sem sequela aqui, né? Além do senhor. Pior que quando eu escutei, eu falei, estou em casa. Mexeu um negócio dentro de mim aqui, eu falei, que isso, gente? Me segura, Jeová, né? Glória a Deus. Queridos, eu trago um abraço da nossa igreja, a Assembleia de Deus Rio, ali no campo de São Cristóvão, que é o nosso centro de convenções. Trago um abraço do pastor Celso Brasil, que é o nosso presidente estadual, e trago um abraço também da minha família, da minha esposa, a pastora Misilene, e dos meus filhos. Eu, com muita alegria, gente, sempre faço questão, quando começo a ministrar a palavra, de louvar a Deus pela família que Ele me deu. Eu tenho 3 filhos, uma menina e 2 rapazes. A menina já está casada e, por causa disso, ganhei um 4º filho, que é o meu genro. Eu não sabia não, eu orava contra, mas agora que não teve mais jeito, eu já aceitei. Mas ele é uma bênção, nós o ganhamos para Jesus, e depois ele ganhou minha filha, para dar o troco. E eu quero declarar, para a glória de Deus Pai, porque isso é por causa dele, que eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria.
Glória a Jesus. Eu vi que estamos acompanhados aí por vários irmãos que estão testemunhando e sendo abençoados por tudo que está acontecendo nessa casa através da internet. Que Deus abençoe também os meus amados. Por favor, mantenha comigo a sua Bíblia no texto que lemos, mantenha ela aberta. Quero expressar minha gratidão ao pastor Alexandre da Lagoa, né? Que foi a pessoa que intermediou a minha vinda para esse lugar. É um amigo de muitos anos, trabalhamos juntos na UMAD e sempre mantemos esse vínculo. Eu sei que ele não está presente, mas quero deixar registrada aqui a minha gratidão. Meus amados, quanto mais eu leio a história de Isaac, mais eu me impressiono e posso até dizer que mais me apaixono por ela. Isaac, os meus filhos já me viram dizer isso várias vezes, ele é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia. E ele está em pleno acordo com o tema dessa festa, que declara que os homens dessa casa estão vivendo debaixo da provisão de Deus. Porque essa é uma das principais marcas de Isaac, principalmente na passagem que acabamos de ler. E eu quero contar com toda a sua atenção aqui. Você deve estar cansado de ouvir, cansado no bom sentido, cansado de ouvir falar sobre a prosperidade de Isaac. Ele é um rapaz que já nasceu rico, haja vista ser filho de um homem chamado Abraão, né? Já nasceu no que nós diríamos hoje favorecido, já entrou com sorte na vida. Tem um videozinho que os meus filhos de vez em quando colocam no grupo da família, de um bebê muito mal encarado, com cara de bravo, que quando filmam aquela cara dele mal encarada, aparece uma legenda embaixo, aí diz: já vi que nasci numa casa pobre, furioso, porque nasceu na casa de pobre. Isaac não teria esse problema, o seu nome significa sorriso, e ele não tem o nome de sorriso porque nasceu numa casa de rico. Ele tem o nome de sorriso porque ele é um milagre, porque ele sequer devia ter nascido, pois a sua mãe era estéril e os seus pais eram extremamente idosos. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Hoje uma mulher dar à luz com mais de 40 já é praticamente um milagre, agora imagine aos 90. E não dá para dizer que é porque os homens daquela época eram mais saudáveis que os de hoje, ainda que eu não discorde disso, né? Não tinha Coca-Cola, não tinha cachorro-quente naquela época, então realmente eles deviam ser mais saudáveis, mas não é o estilo de vida daquele período que justifica o fato de Abraão gerar um filho aos 100 anos de idade. Porque quando a Bíblia fala da condição da saúde de Abraão naquela ocasião, diz que o seu corpo estava amortecido. Então Abraão já havia perdido a sua virilidade. Somado a isso, ainda tem um problema da própria irmã Sara, sua esposa. A sua esposa, diz a Bíblia, que há muito havia cessado nela o costume das mulheres. Ela não ovulava mais. Ela já tinha entrado no que hoje as mulheres chamam de menopausa. Minha mulher está nesse negócio aí, de vez em quando diz que bate um calor nela, que ninguém sabe de onde vem, só Jesus na causa. Então a irmã Sara já havia passado há muito tempo dessa fase. Então quando o Senhor disse a ela que ela daria um filho, a única opção que aquela santa serva de Deus teve foi ir. Ela olhou para si, para a sua condição, olhou para a condição do seu marido e disse: isso só pode ser uma brincadeira. E ela sorriu do que Deus havia dito. É claro que ela não desrespeitou a Deus, porque se ela não tinha coragem de desrespeitar Abraão, quanto mais a Deus, né? Ela sorriu porque ela achou que aquilo devia ser
realmente uma brincadeira. E Deus aperta ela. Deus diz: por que você riu? Não ri. Riu sim. E aí, por causa daquela situação que o próprio Deus deve ter achado cômico. Ou você acha que não? O próprio Deus sabe que somos pó, conhece a nossa estrutura, sabe muito bem o que a gente ainda acredita que está à nossa disposição e o que a gente acredita que já não é mais para a gente. Ele sabe muito bem, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, quando ele viu a irmã Sara sorrindo, achando que Deus estava de brincadeira, né, ele entrou no jogo, ele entra no clima daquela situação, e aí ele diz: pronto, já sei o nome do menino. O menino vai se chamar Isaac, sorriso, glória a Deus, porque ele é um milagre tão grande que quem contar a história dele vai ter que abrir o sorriso. Glória ao nome de Jesus. Então, eu já expliquei, ele não tem esse nome porque ele nasceu rico. Ele tem esse nome porque ele nasce dentro de uma circunstância que ninguém mais esperava. Ele é literalmente um milagre para a glória de Deus. Que Deus ofereça milagres nessa casa, que encham a boca desses crentes de sorrisos, por onde eles passarem, e eu digo isso para a glória de Deus. Bom, mas eu preciso voltar. Ele nasce rico, mas ele não se apoia na riqueza do seu pai. Isaac vai conquistar a sua própria vida. Você não vê Isaac descansando, preguiçoso, se escorando na riqueza do seu pai. Não, ele vai viver sua própria história. Por quê? Porque um homem de verdade viverá a sua própria história. Aliás, a Bíblia só chama um homem de homem quando ele começa a viver sua própria história. Enquanto o homem não está vivendo sua própria história, a Bíblia tem outros nomes para chamá-lo. A Bíblia chama ele de mancebo, chama ele de jovem, chama ele de rapaz, mas não chama de homem, porque homem do hebraico ish. Quem é Paraíba aqui? Quem é? Deixa eu ver. Ué, gente, só tem 4 Paraíba aqui? É a igreja mais carioca que eu vi na minha vida. Ou então tem gente com vergonha aí. Pela cabeça a gente vê que tem mais gente aí. Se não for Paraíba é filho, mas não dá para esconder não ali. Tem gente que não levantou a mão aí, mas já mostrou a cabeça, está resolvido. O Paraíba, quando ele se admira com alguma coisa, vai: ixi Maria, né? Ele usa um tal de ixi toda hora. Não é verdade, irmão? O irmão entendeu ali o negócio. Se ele tiver um pouquinho mais assustado, ele troca o ixi por oxente. Mas se for só um pouco admirado, é ixi. Vai pisar no negócio, ixi, pronto, já resolveu, já não pisou mais. Mas essa palavra ixi, ou o som dessa palavra ixi no hebraico, significa homem. Homem, varão. São sinônimos, né? A palavra homem na Bíblia e varão são usadas, são traduzidas do mesmo original hebraico, que é a palavra ish. Então Deus só chama um homem de verdade, só dá a ele o nome de ish, quando ele está vivendo sua própria história. Pode pegar qualquer personagem da Bíblia que estava transicionando da fase do mancebo para a fase do varão, e você vai perceber essa diferença. Eu aprendi isso no quartel muito cedo, porque uma canção brasileira que a gente cantava na escola, chamava a palavra varonil. E quando eu entrei, varonil não, juvenil. Em teu peito juvenil. Quando eu entro no exército, eu me surpreendi que a mesma canção trocou a palavra de juvenil para varonil. Juvenil por quê? Porque descendia de jovem. Porque na escola, na escolinha ali, a gente era jovem, então cantava essa canção como em seu peito juvenil. Mas agora que eu estou no quartel e ainda que eu chore, mamãe não vai ouvir, não dá mais para cantar em seu peito juvenil,
porque ninguém ali é tratado como menino. Ali eu passei a cantar a canção com outra letra: em teu peito varonil. Por quê? Porque varonil descende de varão. Então alguém disse para mim, quando eu tinha 16 anos: você não é mais menino, porque os meninos estão fora dos muros desse quartel, você agora é varão. E eu passei a cantar a canção percebendo essa diferença. Há uma fase de menino e a outra de varão. Davi fez um comentário interessante, aproveitando sua própria história, dizendo: eu fui jovem, oh glória, fui menino, fui juvenil, mas hoje eu sou homem, hoje eu sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Em toda a minha trajetória eu vi que Deus é fiel. Quem aqui é testemunha de que Deus é fiel também dê um brado de glória para Jesus. Então você já percebeu que existem esses dois momentos. E no capítulo 9 do Evangelho de João, um rapaz cego de nascença, a história começa dizendo que ele é um rapaz, um jovem cego de nascença. Para muita gente ele era um jovem. Havia uma dependência muito grande, ele dependia do favor dos outros, porque ele nasceu cego. Mas passa por ele um homem chamado Jesus, e abre os seus olhos. Eu pensei que você ia dar glória a Deus. Passou por ele um homem chamado Jesus e abriu os seus olhos. E aí quando ele enxerga, ele fica feliz da vida, e ele precisa passar por uma sabatina de quem não concordou de vê-lo curado. Perguntaram para ele: quem foi que lhe abriu os olhos? Primeiro o povo não sabia se era ele mesmo. Será, esse é aquele rapaz que pedia esmola aqui? Mas aquele não era cego de nascença? Nós não conhecemos ele desde criança? Aí ele, percebendo a conversa das pessoas, disse assim: não se admirem não, sou eu mesmo. Ô glória. Mas aí ele foi inquirido: quem foi que lhe abriu os olhos? E ele, depois de confirmar, disse: foi um homem chamado Jesus que abriu os meus olhos. Até o momento que ele estava de olho fechado, ele era mancebo, ele era menino, ele era só um jovem. Mas agora, com os olhos abertos, ele já está respondendo por si mesmo. Aí ele falou assim: foi um homem chamado Jesus. Aí um sacerdote, um escriba, um fariseu estava ali por perto, falou assim: não pode ter sido esse homem, porque esse homem é pecador. Aí o rapaz, que não era mais rapaz, ô glória, que depois que encontrou Jesus virou o homem, e disse: se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, ô glória. E aí a confusão aumenta, vão até os pais dele, porque não queriam carimbar o rapaz como homem, reconhecer a sua varonidade. Então foram aos seus pais: olha, explica pra gente aí esse negócio dos olhos do menino. Aí os pais responderam: ele já tem idade. Ô glória, não sei se você vai continuar dando glória hoje, tá? Ele já tem idade, pergunta direto para ele. Ô glória, acabou o tempo de papai e mamãe responder por mim. Ô glória, acabou o tempo de papai e mamãe responder por você. Já tem idade, ele mesmo vai responder por sua própria vida. E aí o rapaz dá a resposta que precisa. Ele está tão firme dessa sua nova condição de varão, de homem, que ele chega a peitar as autoridades da sua época, dizendo: vem cá, vocês estão perturbados assim por quê? Vocês querem se converter a ele também? Por quê? Porque agora o cara é homem, agora não é mais menino, agora ele já responde por si. E quando eu olho para Isaac, eu admiro por isso. Isaac podia ser o filhinho do papai, Isaac podia ser aquele riquinho mimado, presunçoso, metido, soberbo. Isaac podia ser um descansado, um folgadão da vida, porque o pai dele era muito rico. Mas o rapaz, chegou um momento da sua vida que ele diz: quem vai responder por mim agora sou eu. Oh glória. Ele diz: quem vai escrever a minha história sou eu. Mas rapaz, não se preocupa, teu pai é cheio de promessa.
Teu pai está cheio de promessa, mas a promessa do meu pai é dele. Eu agora quero a minha. Oh glória, a história e o legado do meu pai é dele. Agora eu quero a minha história, eu quero o meu legado. E as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, vou dizer com aspas, mas com toda a autoridade que sinto do Espírito Santo aqui, as mesmas promessas que dá a mesma promessa para o filho daquele cara. Por quê? Porque era tão crente quanto o pai dele foi crente. E eu levanto a minha mão para glorificar o nome de Jesus nessa casa. Oh aleluia. Tão crente. Vocês sabem muito bem que alguns episódios da vida de Abraão, eles se repetiram na vida de Isaac. E qualquer homem que eu chamasse aqui para uma entrevista, ele agora, na idade que tem, daria aqui alguns testemunhos de situações que o pai dele viveu e que agora, uma geração depois, ele está vivendo da mesma forma. Alguns até quiseram se livrar de certas situações, e quando menos perceberam, estava ela lá, sendo passada da mesma forma, passando pelo mesmo teste que o pai dele passou. E quando eu vejo nessa história em particular, Isaac passando por um cenário muito parecido com o do seu pai, talvez com uma diferença de 30 ou 40 anos de um episódio para o outro, mas literalmente a mesma situação. Qual é a situação? Crise na terra de Canaã. Na mesma situação, fome naquela terra, igual à fome dos dias de Abraão. O escritor sagrado ainda faz questão de confirmar, igual à crise dos dias de Abraão. Qual foi a solução que Abraão encontrou no tempo da sua crise? Ele disse: descerei ao Egito. O Egito não falta comida. O Egito tem um rio bom que supre aquela região toda. Ele desce ao Egito. E de uma certa forma, financeiramente falando, ele acabou safando sua situação. Ele até volta de lá mais rico do que desceu. Mas ele traz na bagagem uma senhorinha, uma senhorita que depois virou senhora, chamada Agar, que traz uma confusão terrível para Abraão. Aí agora, vamos chutar aqui, vou botar 40 anos. Claro que eu não sei precisar, só para facilitar a linguagem. 40 anos depois, o filho de Abraão está passando pelo mesmo processo. Fome. Como foi que papai resolveu isso? Papai resolveu isso descendo ao Egito. E eu imagino Isaac já preparando a sua caravana para descer ao Egito, igual o seu pai, quando Deus aparece em cena e diz: você não precisa descer ao Egito, como fez o seu pai. Se Isaac desce ao Egito igual o seu pai, hoje teríamos vários pregadores dizendo que quando a crise chegar, abandone Canaã e vá tentar a sorte no Egito. Ficando é sobre a... Claro, a gente ia ter que fazer isso, porque Abraão resolveu assim, Isaac resolveu assim. Aqui a gente multiplicaria essa mensagem. Mas Deus não quer que você abandone Canaã e muito menos tente a sorte no Egito. Por isso Deus falou para Isaac: não resolva dessa forma como seu pai resolveu. Vou repetir aqui: você não precisa do Egito para resolver os teus problemas, Isaac. Por quê? Porque eu sou a tua herança, eu sou a tua porção, eu sou a tua sorte. Quando eu olho para Isaac, eu aprendo na história dele que não é o lugar que faz a diferença. Quando eu olho para Isaac, eu aprendo na vida dele que não são as circunstâncias que fazem a diferença. Quando eu olho para Isaac, eu aprendo na história dele que não é o legado familiar que faz a diferença. O que é que faz a diferença na história de Isaac? Primeiro, sensibilidade para ainda ouvir a voz de Deus. Se você vai levantar a mão para dar glória, faça isso agora. Sensibilidade para ainda ouvir a voz de Deus. Quem ainda tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor Genivaldo, deixa eu abrir um parênteses nesse ponto aqui.
Quando eu falo de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu tenho uma grande preocupação com nós, homens. Porque nesse sentido, eu tenho que admitir aqui, nós somos mais difíceis do que as mulheres. A mulher em geral, ela tem mais sensibilidade para ouvir a Deus. No ministério de Jesus, ele era suprido e acompanhado por muitas mulheres. Havia aliás, ainda é assim. A gente percebe um número muito maior de mulher presente na igreja, buscando a Deus, do que de homem. Algumas fugindo do sofrimento que os homens impõem para elas dentro das suas casas. E elas encontram em Cristo o refúgio que não encontra debaixo das asas dos seus maridos. Afora isso, ainda somos, parece que naturalmente, mais insensíveis à voz de Deus do que as mulheres são. Quando, por exemplo, eu oro para a história de um homem chamado Manoá. Qual o nome que eu disse, gente? Isso, Manoá, de Sansão. Quando eu olho para a história desse homem, eu vejo na história dele que nós homens somos difíceis de ouvir a voz de Deus, comparado às mulheres. Por quê, pastor? Porque o anjo do Senhor aparece para entregar um recado para a família. Quem é que estava disponível para ouvir a voz do Senhor? A mulher do cara. Ela escuta tudo que o Senhor tem para falar. Aí ela fala para ele, e ele olha para ela e falou assim: mas qual era o aspecto desse homem? Acho que ele era meio ciumento, né? Ela disse: apareceu um varão aqui apareceu um varão aqui quando você estava fora, e me disse que daqui a um ano eu vou ser mãe. Qual era o aspecto desse homem? O cara não gostou desse negócio, não. Aí ela disse: olha, eu não sei que era maravilhoso. Ficou mais estreito ainda, né? Era maravilhoso. Então você faz o seguinte, mulher: quando esse cara aparecer de novo, você me chama, porque eu quero conversar com ele. Está entendendo o que o cara queria, né? O anjo do Senhor aparece novamente, e o cara não estava lá para ouvir a voz de Deus. Será que nós somos tão ocupados assim, que o Senhor nunca nos encontra para falar conosco? Será que nós somos tão ocupados, tão atarefados assim, que não temos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito? Será que o Espírito só fala com os ouvidos femininos, ou ainda tem homem que ouve a voz de Deus, como Isaac ouvia? Oh glória, precisamos de homens que ainda ouvem a voz de Deus. Aí o anjo aparece, a mulher atende ele, ele confirma a promessa. Ela fala assim: senhor, só tem um problema, é que eu preciso ir ali fora chamar meu marido. E bem-aventurado é um homem que tem uma mulher que alerta ele para as coisas de Deus. Mas ele não pode se escorar nessa mulher. E Manoá, quando a esposa o chama e diz: vem cá, homem, para você ouvir o recado de Deus. Quando ele se depara com o anjo do Senhor, ele faz uma pergunta que todo homem aqui devia fazer: eu quero que o Senhor me diga como eu devo criar os meus filhos. Oh glória! O cara demorou a ouvir, mas quando ouviu, ele sabia pelo menos o que perguntar. Quase que Manoá passa pela história como um homem vazio e insensível à voz de Deus. Quase que ele entra na história como um homem cuja casa, quem tem a maior autoridade, a palavra final é a sua esposa. Mas ele diz: não, ainda tem um Ish nessa casa, ainda tem um varão de Deus nesse lugar, e eu quero que você me diga como eu devo criar esse menino. Meus irmãos, nós temos que resgatar essa honra da paternidade. Oh glória! Temos que resgatar a alegria de viver a paternidade. Por quê? Porque quem vive a paternidade, ele transmite para a próxima geração os princípios e os legados que ele acredita.
Ele vai embora, mas os princípios ficam. Ele vai embora, mas o legado permanece. Ele vai embora, mas a história continua. Por isso que não podemos abrir mão da paternidade. Não podemos abrir mão da paternidade. Não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas o maior esforço do diabo não é contra as crianças, como muitos pensam entre nós. Não. Claro, ele tem interesse nas crianças, mas o maior esforço do diabo não é contra as crianças. Porque ele começou a atacar as crianças assim de forma mais escancarada de uns anos para cá. Aí ficou mais escancarado mesmo o negócio. Por que antigamente ele não ousava tocar nas crianças como eles ousam agora? Agora eles ousam que crianças, por exemplo, na Escócia, há menos de um mês eu acho, na Escócia assinaram uma lei para que crianças de 4 anos, sem o consentimento e sem o conhecimento do pai, troquem de sexo, se desejarem. Aí o pai manda a criança para a escola, o menino vai para a escola de manhã, é homem, volta de tarde, mulher. E o pai não pode reclamar com a professora. Não pode. Por que de um tempo para cá o diabo, ele se sentiu na liberdade de atacar crianças, como ele tem feito agora? Eu vou dizer um negócio com vergonha de falar. Porque não tem homem suficiente para peitar ele na porta e proteger seus filhos. Porque, pastor, me perdoe se isso entristecer seu coração, mas ele já arrasou com os homens já tem muito tempo. Quando meu filho disse para mim que na escola dele, de 8 meninos da classe dele, 5 deles deviam ser gays. Quando ele disse para mim que de 5 meninos que tinha na turma dele, escola particular, de 8 meninos, 5 devia ser gay, eles desconfiavam que era gay. Dos 11 professores, parece que 7 ou 8 eram gays. Quando meu filho trouxe essa história para mim, aquilo me incomodou demais. E aí eu falei, meu Deus, aí cheguei para um primo meu que estudou comigo e disse para ele, Volmer, quando nós estudamos no colégio unificado, quantos gays tinham naquela escola? E era um colégio com quase 2.000 alunos. Você viu o número que eu disse, gente? Quantos que eu falei? É isso aí, quase 2.000 alunos. Aí eu perguntei para ele, você lembra de alguém daquela época? E eu não tenho 300 anos não, tá, gente? Aí ele falou assim, olha, depois de um tempo eu soube que fulano, lembra de fulano? Eu falei, não lembro. Era um assim, eu falei, não lembro. Aí ele falou, então, esse, depois de um tempo eu soube que ele saiu do armário. De 1800, depois de um tempo, só um. Hoje numa escola de 8, 5. Quando eu digo que os homens foram arrasados, eu não estou dizendo dessa mutação social que nós sofremos nas últimas décadas. E as mulheres estão assustadas porque está faltando homem no mercado. A coisa está ficando feia. E algumas estão caindo para o lesbianismo justamente por falta de alguém que seja homem de verdade para atender aquela mulher. E eu não digo só em questão sexual, porque isso é a última coisa que ela precisa. Eu digo de um cara que pode ser o guardião autêntico da casa dela. Oh glória! Essa história de dizer que a mulher é a coluna da casa, está onde na Bíblia?
E as irmãs não se ofendam, não, eu estou resgatando aqui no coração dos meus irmãos. Mulher nenhuma foi chamada para sustentar, ser a coluna da casa. Você, varão de Deus, é o esteio que Deus levantou na sua família. Oh glória, você é o esteio. Não transfira esse legado. Você já tem idade, você responde por você. Se quiser dar glória, dê. Se não quiser, vai ouvindo pelo menos. Mas arrasaram. Essa aberração genética, social que a gente está vivendo hoje é o resultado de um trabalho que começou lá atrás, que ganhou impulso na Segunda Guerra Mundial. Ganhou impulso na Segunda Guerra Mundial e vem sendo trabalhado. E os homens perderam, na sua grande maioria são mimados, demoram a amadurecer. A jovem, no meio da adolescência, ele já começa a demonstrar maturidade, e o menino está com videogame na mão. A gente casa as nossas filhas 8, 10 anos antes dos filhos. Será que os hormônios das meninas são diferentes dos meninos? Não. Ambos já estão com os hormônios prontos para promoverem uma nova geração. Mas então por que as nossas meninas casam quase uma década antes dos seus irmãos? Você casa uma menina com 20 e casa o irmão dela com 30. Por quê? Porque ele demorou 10 anos para atingir os que atingem a maturidade dela. A Rede Globo de televisão fez uma reportagem dizendo que no Brasil os homens amadurecem, se tornam homens de verdade depois dos 45 anos de idade. Segundo estudos de sociólogos, o homem brasileiro, em média, se torna homem de verdade segundo os critérios que se exige para um homem de verdade, com a média de 45 anos. Eu estou com 47, tem 2 anos que eu virei homem. Folclore. Mas deixa eu lhe dizer um negócio, isso é uma média. Se a média está em 45, isso significa, pastor, que tem alguns que aos 30 já são homem. Não precisa de ninguém mais para responder por eles. Eles já respondem pela própria história. Se tem alguém com 30 e a média é 45, tem gente que só vai virar homem depois que já é avô, depois que a família já deixou ele de lado, depois que ele é um nojo para a família inteira, ninguém aguenta aquele velho. Aí a ficha cai para ele e ele se arrepende de uma vida inteira vivida na bagunça e quer virar homem quando não tem mais força para nada. Eu quero declarar com Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, quem pode levantar a mão comigo? Quando eu contar 3, declare. Quem aqui está assumindo hoje, oh glória, reconhecendo que Deus lhe chamou para ser um homem que vai transformar essa geração, abra a boca e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3, grita: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, aleluia. Glória, glória. Você vai na Bíblia, Gênesis 26, verso 12, e encontra a palavra do Senhor dizendo assim: e Isaac ficou vivendo da riqueza do seu pai por toda a sua vida. É isso que você está lendo aí? Não, está escrito: Isaac semeou. Oh glória. Existem alguns verbos que os nossos pais desenvolveram, que nós vamos ter que desenvolver também. Todos os verbos que se traduzem pela palavra trabalho. Não sei se vai ter gente que vai querer correr agora. Segura o vaso aí, deixa ele levantar não. Todos os verbos que se traduzem pela palavra trabalho precisam ser repetidos pela nossa geração. Dá um glória aí para não desconfiar de você.
Quem ainda paga a conta de água na sua casa? Há uns 25 ou 30 anos atrás, os filhos começaram a viver da renda dos pais. De 10 anos para cá, os netos começaram a viver da renda dos avós. O avô trabalhou a vida inteira, devia estar aproveitando a renda agora, passeando, fazendo selfie lá em Paris, para o neto dele se animar. Depois estou aqui em Dubai, com a velhinha dele do lado. Mas não, tem que ficar pagando a conta do neto, porque nem o filho dele paga mais. O cara sustentou sua geração, sustenta a geração do seu neto, do seu filho, e agora está sustentando a geração do seu neto. Mas sabe o que eu quero dizer para um cara desse? Bem feito. Como assim bem feito? Bem feito porque você não fez com que o seu filho virasse homem. Você deixou ele se escorar em você a vida inteira. Faltou a você a coragem dos pais daquele cego, que olharam para as autoridades e disseram: aqui quem vai responder é ele já tem idade. Oremaçaia canderébia. Então, já que você não teve coragem de se posicionar como pai, pague o preço de sustentar seus netos. Termine a sua vida trabalhando por quem não vai te dar valor nenhum, por quem talvez nem chore no seu velório, porque você não comprou o PlayStation novo que ele queria, porque você acha que o amor de uma criança vale mais do que o respeito dela. Isso não é verdade. Filho nenhum precisa me amar, mas todos os meus filhos precisam me respeitar. E eu preciso dizer um negócio: eu aprendi a respeitar os meus pais, e hoje ninguém toca neles na minha frente. Sabe por quê? Porque quem me ensina o respeito é digno do meu amor. Vou repetir: quem me ensina o respeito é digno do meu amor. Alá, Sarai. Mas tem filho que é ingrato, pastor. Isso é problema dele. Eu vou declarar de novo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem coragem de ser o mal da família, o cara feia dos seus filhos? Então vai pagando o preço dele, vai sustentando. Ele vai trocar de faculdade 10 vezes, não se forma em nada, porque está cômodo. Você é o bobão que vai pagar o que ele precisa. O cara quer namorar e quer que você pague o cinema dele. Quer namorar e quer que você peça o lanche no iFood no seu cartão para ele comer com a namorada dele. Se você já tem hormônio para namorar, meu filho, tenha coragem para trabalhar. Isaac semeou naquela mesma terra. Oh glória, repita comigo: Isaac semeou, eu vou semear. Vamos lá, Isaac semeou, eu vou semear. Você acha que a Bíblia mudou? A Bíblia diz: quem não trabalha, complete para mim, também não coma. Não coma. Eu sei que algumas pessoas vão se escandalizar, mas na casa do seu Dão, sabe quem é seu Dão? Seu Dão é meu pai. Na casa do seu Dão, se tivesse um bife só, era dele. Era dele. Quem foi que trabalhou? Foi ele. Quem é que ia trabalhar no outro dia? Ele ia trabalhar. Saco vazio não para de pé, gente. Se alguém tinha que comer bem naquela casa, era ele. Ué, gente, tem gente dando aleluia ali, mas faz só uma irmã que deu aleluia ali. Se só tivesse um bife, era dele, era do seu Dão. Que crueldade com os meninos. Mas seu Dão levantava às 6 da manhã. Seu Dão chegava em casa às vezes com febre, 10 da noite. Se ainda fosse trabalhar com fome, para os filhinhos dele ficarem de barriga cheia, jogando bola na rua, eu não estaria contando a história de seu Dão aqui, ele seria uma vergonha para mim. Mas vou repetir: se só tivesse um bife, era dele.
E sabe o que é que eu sentia? Quando eu via meu pai comendo um bife e eu sem bife? Não vejo a hora de eu ser homem. Ô glória, para quê? Para eu trabalhar e ter o meu próprio bife. Não vejo a hora, eu preciso ser homem. Agora, se o cara não faz nada e o bife é dele, ele vai querer trabalhar. Aqui nessa casa, quem trabalha não come. Aqui nessa casa, quem trabalha não ganha bife, come arroz seco. É assim que as pessoas... É essa mensagem que você está dizendo. Ó, o besta que trabalha aqui, ó, não come nada. Chega em casa, é arroz puro para ele. E a gente que fica no videogame, na pipa, na laje o dia todo, a gente vai comer o bife que o bobão trouxe para casa. Se você quer os seus filhos na presença de Deus, diga que o primeiro bife dessa casa é seu. Ô glória! Você não está matando o seu filho não, você está ensinando a ele os verbos que todo filho tem que viver igual o seu pai. Quais são esses? Semear, ô glória, trabalhar, acordar cedo, ralar, conquistar a própria vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na hora da gente ensinar os verbos que os meninos precisam aprender. É isso, gente. Semeou Isaac naquela mesma terra, naquele mesmo ano. Sabe o que acontece com quem semeia, com quem não fica escorado no seu pai? Colhe. Colheu 100 vezes, porque o Senhor o abençoava. Eu preciso liberar uma palavra que você recebesse. Todo homem que entende que os verbos ligados à palavra trabalhar não podem ser deixados na geração do seu pai, precisam ser vividos na atual geração e precisam ser ensinados para a próxima geração. Todos esses homens, em nome de Jesus Cristo, serão abençoados. Oh glória, receberão 100 vezes mais. Toma posse aí, meu irmão, dá um brado poderoso de glória. Quem trabalha, oh glória, é digno de comer e ainda será abençoado. Receba a bênção de Deus agora. Seja abençoado pelo Senhor. O Senhor honrará o suor do teu rosto. O Senhor honrará o suor do seu rosto. E eu declaro isso para a glória de Jesus. Isaac semeou. São verbos que ele aprendeu com seu pai. Pai, está fazendo o que aí nesse chão? Estou cavando, meu filho. Pai, está fazendo o que agora? Estou semeando, meu filho. E os verbos foram sendo gravados na consciência, no coração, nas emoções daquele menino. O pai dele não está mais aqui, mas ele já sabe o que fazer. Quando você sair da história, os seus filhos saberão o que fazer. Saberão. Eles saberão quais são os verbos que um homem precisa manter vivos em sua vida. Quero água. Cave. Pega essa pazinha aqui e fica aqui do lado do papai. Papai está cansado, agora é sua vez. Pastor, trabalho forçado. O malvadão de Moraes vai matar o senhor, vai mandar prender. Você quer o que, meu filho? Quero água. Cave. Quer o que hoje? Quero comer. Venha me ajudar a plantar. Quem já leu na Bíblia que os filhos são herança do Senhor? Quem já leu, gente? Quem já leu? Quem já leu na Bíblia que bem-aventurado é o homem que enche deles, enche de filhos a sua aljava? Tem uma casa cheia de meninos. Quem aqui tem mais de 10 filhos? Levante a mão. O senhor, irmão? Aplauda Jesus pela vida daquele profeta ali. Cadê os jovens casados? Os jovens casados dessa igreja, levante a mão aí rapidinho. Levanta a mão direito, varão. Que é isso? Tem até um cara de cabeça branca levantando aqui, ó. Tem um careca aqui de mão levantada. Isso aí, varão, gostei. Cadê os... Levanta a mão os jovens aí. Eu profetizo que vocês vão ter 12 filhos cada um. Ninguém recebeu não, gente? O cara puxou a mão para baixo assim. O profeta aqui recebeu. Cadê a esposa desse vaso aqui? Prepare, irmão, o vaso está animado hoje. Vai vir um esse ano ainda. Mais ou menos em abril vai estar nascendo. Ei, por que a gente não quer mais filho?
Uma irmã apareceu grávida na igreja, eu falei assim: em nome de Jesus, que sejam trigêmeos. A irmã olhou para mim e falou: está repreendido em nome de Jesus. Repreendeu o pastor dela. Falei: que isso, irmã? Eu estou te abençoando. A Bíblia diz: não, pastor, filho é caro demais. Ninguém quer concordar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que filho é bênção, mas a minha geração está dizendo que filho é dispensa. A minha geração está dizendo que filho é fardo. Para não dizer que eu não tive filho, eu quero 1 ou 2 e tá bom. Chega, pastor, tá bom demais. Você está contradizendo o que a palavra diz. Por quê? Porque deixamos chegar um tempo em que realmente o filho é um fardo. Sabe o que acontecia no passado? Um pai como o seu Dão, por exemplo, precisava cortar 300, 400 pedaços de barra de ferro. Chegava na casa dele, olhava para os maiores filhos que ele tinha lá, o Jean e o Alex, dos 6, ele dizia assim: vocês comigo, me ajuda aqui na oficina. Eu quero 300 barras de 22 centímetros cortadas, das 5,16, 3,16, 5/8, corta para mim aí. Aí talhadeira, pá, mãozinha pequenininha, mas talhadeira. Aí eu e meu irmão suando, sem ar-condicionado na oficina. Daqui a pouco, já tem 300 aí? Tem. Agora corta para mim 80 barras, de meia, de tantos centímetros. E a gente na serra. Um pai que envolve seu filho nas suas tarefas, não vai dizer assim: eu não aguento esses meninos. Não. Ele vai dizer: glória a Deus pelos filhos que me ajudam. Um pai acordava cedo, levantava os meninos de 2, 3 anos de idade, já dizia: pega o chapéu, traz a enxada, pega a pá, vamos comigo para a lavoura, porque de tarde vamos ter que comer. E quanto mais meninos tivesse com ele para poder suprir a família, mais feliz era aquele homem. E outra coisa, quando o inimigo ousava atacar a casa de um homem, e ali ele tinha 12, 20 filhos para proteger, não mexe com aquele homem não, porque ele tem muitos filhos, ele tem um exército dentro da casa dele. Mas hoje não. Hoje, lamentavelmente, deixamos a sociedade caminhar para isso, e nós criamos os nossos filhos igual o mundo cria lá fora. Aí o pai vem para a igreja sozinho, o pai dobra o joelho sozinho. Ele não faz como os mais antigos faziam, pastor. Genival, é sua vez de orar. Não é isso? Sua vez de orar. Hoje quem vai pregar aqui é você. Mas o meu filho não quer saber de culto do lar, pastor, ele só quer videogame. Por quê? Porque você acha que criar um filho é largar o videogame na mão dele. Não, não é não. Tudo que você faz, seu filho tem que se envolver e fazer junto. Oh, glória. Culto doméstico. Aí o garoto está lá. Já terminou? Posso ir para o meu quarto? Irmão, o problema de ser filho de seu Dão é que a gente pensa só. Eu fico só pensando em eu fazer um desse na frente do seu Dão. Fico só pensando naquela mão feita de ferro dele. E para os homens não apanharem sozinhos. E a dona Jane? A dona Jane com um pedaço de mangueira velho que ela tinha. Eu peguei uma briga com a minha esposa no início do meu casamento, na frente da minha mãe. E eu quis dar uma de macho, eu queria que a minha esposa se calasse, porque eu estava na frente da minha mãe. E como eu desrespeitei ela não pensou 2 vezes, me desrespeitou também. Nunca contei isso para ninguém. Arranquei a aliança do dedo, joguei na cara dela com toda a força que tinha.
Minha vontade é que a aliança cravasse no rosto dela de tanta raiva que eu estava, porque eu queria ser respeitado. Para a glória de Deus, a aliança, porque é leve, desviou e não pegou no rosto dela, mas o tapa da dona Jane pegou. Tomei umas 3, 4 tapas por cima da orelha, sem vergonha, cabra safado. Que qualidade de homem você é para fazer isso com a menina? Mãe, ela não respeitou. Cala a tua boca, tá para nascer um filho para me desrespeitar. E tome tapa. Cala a tua boca, vai levantar a voz para mim e tapa. Uma magrela desse tamanho, branquela, com nariz de papagaio, me enfiando a mãozada por cima do pescoço. Você tirou essa moça da casa do pai dela. Lá ela tinha o que comer, tinha onde dormir, tinha a proteção do seu pai. Não é você que vai desrespeitar essa menina. Vai lá pedir perdão a ela. Você vai lá pedir perdão a ela. Eu não sei o que é que faz mais vergonha, você ter pedido perdão naquele dia, ou você contar isso aqui na frente da filmadora. Mas depois daquele dia, já tem 25 anos que eu estou do lado da mesma mulher. Pode aplaudir a Jesus se você quiser. Já fazem 25 anos que eu estou do lado da mesma mulher. Para mim tinha acabado naquele dia, viu, pastor? É naquele dia. Não fosse os tapas da dona Jane. E olha que as duas não se bicavam não, hein? Meu Deus, depois você corta essa parte aí. As duas não se bicavam não, mas ela não quis nem saber, sabe por quê? Porque ali não era uma questão de quem estava certa entre as duas. Ali era uma questão de, meu filho não é mais menino. Oh glória, se não é mais menino, não pode mais agir como menino. Oh glória, quando eu era menino fazia coisas de menino, mas agora que virei agora que virei homem, larguei as coisas de menino. E para isso uns bons tapas da dona Jane vão ajudar bastante. Quem entende que é desse jeito, me ajude a adorar, me ajude a glorificar a Deus. Oh glória, ei Isaac, você não vai fazer o que seu pai fez de errado. Eu reconheço, olha, eu vou pregar. O irmão falou que eu não posso passar de meia-noite, eu estou tomando cuidado. Eu reconheço que, além de ser um cara que trabalhava, Isaac é admirável, sabe por quê? Porque ele conseguiu melhorar da geração do seu pai para dele. Vale um glória aí ou não, gente? Ele conseguiu melhorar da geração do seu pai para dele. O seu pai, quando a coisa apertava, para onde ele corria? Para o Egito. Mas Isaac, quando a coisa apertou, ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou: você não precisa do Egito, você já tem a minha presença. Oh glória, quem tem a minha presença, oh glória, tem a provisão garantida para a sua história. Mas é um tempo de crise, é um tempo de caos, é um tempo de muitas privações. O Senhor cuidará de todas as coisas. Oh glória, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Tome posse dessa palavra aí. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Oh glória, Isaac, eu sou a tua garantia. Cave aí, filho, faz o que teu pai fez e receba água. Plante, faz o que seu pai fez e colha. Eu sou a tua provisão, Isaac. Eu sou a tua provisão. Eu sou a tua bênção. Oh glória. Isaac conseguiu melhorar. Do pai dele para ele a coisa melhora. Agora não foi só isso. Perceba na Bíblia uma outra coisa. Isaac cometeu um erro igual ao do seu pai. E é isso que às vezes engasga. A gente às vezes não tem a humildade de deixar as pessoas entenderem que nós somos frágeis como qualquer pessoa é frágil. Abraão mentiu com medo de perder a irmã Sara. Isaac, poxa vida, mentiu com medo de perder a irmã Rebeca.
Aí alguém pega um negócio desse, não falei? Maldição hereditária. Não é mais fácil você dizer que são comportamentos repetidos? Pai, e quando o senhor chegou com a mãe lá no Egito, essa velhona de 90 anos de idade, ninguém quis tomar ela do senhor, não? Abraão, contando a história para o seu filho, disse assim: claro, meu filho, os egípcios não respeitam, eles tirariam sua mãe de mim. E como é que o senhor fez, pai? Falou: eu cheguei lá e disse para eles que ela era minha irmã, e eles acreditaram. Só que o problema é que Faraó pegou Sara para ser mulher dele. O pai contou a história toda. Faraó pegou Sara para ser mulher dele. Pai, como assim pegou Sara? Casou com ela, meu filho. Faraó casou com Sara, com sua mãe. Pai, mas antes dele tocar nela, o Senhor entrou em cena. Oh glória! E disse: não mexa nessa mulher, porque ela tem marido. Vamos lá, o garoto escutou a história. Se um dia aconteceu de chegar no lugar, se a minha mulher for tão bonita quanto a minha mãe, e os homens daquela cidade não tiverem respeito e tiverem a coragem de tomar a minha mulher, como é que eu resolvo? Por semelhança de comportamento? A resposta é: diga que ela é tua irmã, confie em Deus, e Deus vai safar você desse negócio. Então Isaac vai e age da mesma forma. Age da mesma forma. Só que antes de Abimeleque, rei de Gerar, tomar Sara como mulher, ele já flagrou Isaac brincando com a irmã Rebeca, né? Brincadeirinha de marido e mulher, coisa de Deus. Aí ele chamou Isaac e falou: cara, o que é que tu fez? Essa mulher na verdade é sua esposa. Ele não precisou nem sonhar, né? Eles tinham um casamento de intimidade, de carinho, foram flagrados. Ela é tua esposa, você mentiu para mim, cara. Qualquer homem nessa cidade podia ter pego tua mulher para ser esposa dele, achando que ela era solteira. Não faça isso não. Você quer trazer maldição para as nossas vidas? Então, infelizmente, a gente vai causar alguns problemas, vamos tropeçar em algumas pedras que outros tropeçaram lá atrás. E eu preciso de humildade para reconhecer que também sou sujeito a falhas. Também sou sujeito a falhas. Agora eu pergunto: a estratégia de Isaac, a estratégia de Abraão foi correta, sim ou não? Não. A mentira nunca será uma boa resposta. Entrou mentira na história, entrou diabo na história. Onde há mentira, tem diabo na história. Não era a melhor resposta. Isaac não deduziu, como Abraão também não, que apesar de Deus ter dado o livramento, eles com aquela mentira colocaram a sua família em risco. Foi a misericórdia de Deus que trouxe o livramento. E glória a Deus pelas muitas misericórdias dele sobre as nossas vidas. Você sabe, se você for honesto o suficiente com você mesmo, que você não está de pé por seus méritos. Você sabe, se for honesto consigo mesmo, que você está de pé porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Eu admito, eu estou de pé porque Deus tem sido bondoso. Já contei uma das minhas tristes histórias aqui. O que é que tinha que ter ficado de lição? Não importa o perigo que você corra, sempre diga a verdade. Alá, sai. Não importa o risco que você esteja correndo, se é em Gerar, se é no Egito, sempre diga a verdade. Porque é isso que a Bíblia fala de Jesus.
nele nunca se achou engano na sua boca. Oh, aleluia! O diabo, através da mentira, construiu muitas desgraças, promoveu muitos problemas no seio familiar. Por quê? Porque a mentira nunca foi uma solução. Nunca foi uma solução. Então abre logo o seu celular, entrega logo essa senha, vive uma vida transparente diante da sua família. Antes de eu vir para cá, meu genro pediu para usar meu computador, e a senha do meu computador é a mesma do iPad, é a mesma do meu celular. Aí eu fechei o computador, fui lá na sacada e falei assim: ó, já terminei de usar, se quiser pode pegar. Aí eu tinha fechado o computador. Eu falei: se eu fechei, ele vai ter que abrir e vai ter que colocar a senha. Aí eu falei: mas ele também sabe a minha senha. É meu genro, tem pouco tempo que está na minha família, mas também sabe minha senha. Por que ele sabe? Porque minha mulher sabe, minha filha sabe, meus filhos sabem. E por que sabem? Porque eu prefiro caminhar na luz. Eu prefiro caminhar na luz. Eu não preciso ter um celular fechado, com medo da minha mulher saber quem eu sou de verdade. Não, porque se eu quero a presença, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem vai dar esse grito comigo de novo? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu e a minha casa se serviremos ao Senhor. Não podemos andar em trevas. Não pode haver engano, medo. Ei, eu sou isso aqui, ó, está aberto. Oh, glória. Eu sou isso aqui, pode pegar. Às vezes alguém: pastor, posso pegar seu celular para filmar aqui? Pode. Pastor, está bloqueado, a senha é essa, 4 vezes espaço, pode colocar. Ele pegou, papapá. Qualquer um pega. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Meninos não tomam decisão. Meninos esperam que outros decidam por eles. Mas tomam decisões. Eu tomei uma decisão, eu vou andar na luz. Oh, glória, se é o seu caso, fala para esse profeta do seu lado aí, fala para essa irmã: eu vou andar na luz. Oh, glória, não há sombra de variação no meu Deus. Aleluia, a Bíblia é o único livro que conta os defeitos dos seus heróis. Por quê? Porque a gente anda na luz, a gente não anda em trevas. Eu quero dar glória a Deus. Quem esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu prefiro andar na luz. Eu tenho que admitir, Isaac foi covarde. Era para ele ter aprendido que a mentira não era a lição, não era a solução. Que a mentira colocou a família sob risco. E abrindo um parênteses para a gente caminhar para o final, tem um negócio aqui que me deixa meio constrangido. Pense comigo aqui. Tanto no Egito como na terra de Gerar, temos uma sociedade estranha a Abraão, estranha a Isaac, que prega e defende valores diferentes deles. Tais valores são tão diferentes que, entenda isso comigo aqui, são tão diferentes que, se alguém naquela terra gostar de uma mulher que é casada, vai ter coragem de matar o marido dela para ter aquela mulher nos seus braços. Está percebendo que tipo de sociedade era aquela? Hein, Eduardo? Está percebendo? Ali, ó. Agora, cá para mim, cá para nós, olha aqui para mim. Naquelas duas sociedades, Egito e Gerar, os homens disseram: a mulher é o que? É casada? É. O senhor quer ela? Quero. Então mate o marido. Porque se o marido estiver vivo, ninguém aqui pode tocar nela. Enquanto vive o marido, a mulher está ligada a ele. Nenhum homem naquela cidade, no Egito e em Gerar, tinha coragem de tocar numa mulher enquanto o seu marido estava vivo. E por que que hoje em dia, até dentro da igreja, tem tanto sem vergonha, de olho na mulher dos outros, com cabra vivo ainda?
Um cara que está de olho numa mulher casada está pior do que os homens do Egito. Um cara que está de gracinha com a mulher dos outros está pior do que os homens de Gerar. Paulo, pelo amor de Deus, como é que um crente do século 21 consegue perder em questões morais para os habitantes do Egito de 4.000 anos atrás? Como é que conseguem perder? Vocês sabem que a solução que os homens tinham quando queriam se livrar de uma mulher era matar ela ou matar seu marido. Era a solução. Eles colocaram isso como um padrão: mata o cara que ela está liberada. Se ele estiver vivo, ela não está liberada. A solução era essa. Aí o que Moisés fez? Quando esse caos se instalou, Moisés foi lá e disse assim: olha só, gente, não precisa matar ninguém não. Deu uma carta de divórcio. Pastor, o senhor está mandando divorciar? Eu falei que quem autorizou foi Moisés. 2.000 anos depois, a confusão ainda está estabelecida e leva um problema para Jesus. Eu disse que levaram o problema para quem, gente? Jesus. Deus falou outrora de muitas maneiras e em muitas ocasiões, mas a partir de agora Ele nos tem falado através do seu Filho. Oh glória, dê um brado de glória. E a referência que temos agora não é Moisés, a referência que temos agora é Cristo. Jesus, é lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo, porque agora não era para querer matar, agora é por qualquer motivo. A coisa foi se estragando. Aí Jesus olhou assim, falou assim: vocês não leram no livro do Gênesis? O modelo que eu tenho sempre vai ser aquele de Gênesis. Quantas mulheres eu entreguei para Abraão? Desculpa, para Adão. Quantas mulheres? Uma. Esse é o modelo. Vocês não lembram? Deixará, pois, o homem, o Ixe, o varão, seu pai e sua mãe, independência, apegar-se-á a sua mulher, testemunho, e serão ambos uma só carne, conjunção carnal. Nessa sequência, o sexo chega para o final, depois que todos os processos estão cumpridos. É isso aí, acabou. Essa é a conversa. Aí eles disseram assim: mas então, por que Moisés autorizou da carta de divórcio? Os caras não queriam um modelo divino, queriam um modelo para diminuir o problema. Está aí. Aí Jesus falou assim: olha, isso aí foi com Moisés. Moisés autorizou. Ele falou que foi Deus? Não, ele falou: Moisés autorizou por causa da dureza do vosso coração. Mas não é esse o plano estabelecido no princípio. Foi tão grave aquilo que os discípulos fecharam com ele em particular, numa conversa, porta fechada, disseram: Senhor, explica para a gente aquele negócio de novo. Aí Jesus explicou do mesmo jeito. Mas Senhor, falou: meu filho, nem todo crente está pronto para ouvir isso. Nem todo crente, só aqueles, escute, vá conferir na Bíblia, só aqueles para quem o reino foi revelado. Hombridade, coragem para morrer do lado de uma mulher, por pior que seja o seu casamento, só para quem foi chamado pelo reino de Deus. Porque gente que não tem compromisso com o céu, com qualquer coisa, vai querer trocar de mulher. Mas eu vou gritar pela 6ª vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, fica em pé comigo e dê um brado poderoso de glória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória. Ei, eu preciso ser melhor do que essas gerações. Eu preciso ser melhor do que essas gerações. Preciso. É impressionante. E eu vi alguém dizendo isso esses dias, não sei quem foi, mas um pregador, me desculpem que agora não vem na minha memória. O pregador estava comentando sobre esses homens que não têm controle de sua própria natureza, o tempo inteiro está procurando pular uma cerca, cair para dentro do adultério. Aí quando cai em adultério, vai assim: irmão, a carne é fraca. A carne é fraca. Tá, mas o versículo que diz que a carne é fraca diz o que antes?
o espírito está pronto. E ele manda vigiar. Já que você sabe que a carne é fraca, por que você não vigiou? Porque começou com as conversas que não devia ter começado? Porque foi se meter com aquilo que você não tinha que ser se metido? Porque você quer se sentir mais homem, testando se ainda conquista alguém ou não? Se você já tem uma mulher, oh glória, tome hoje a decisão de morrer do lado dela e fazer com que ela se sinta a mulher mais feliz dessa terra, porque casou com um homem de verdade. Vai dar um brado de glória para Jesus ou não vai? Abre essa boca aí e dê um brado de glória. Ô pastor, mas Davi caiu, tomou a mulher do amigo, e era um homem segundo o coração de Deus. Deus me entende. Ô pastor, Salomão, você tem o dinheiro de Salomão para começar? Ô pastor, Abraão teve 2 mulheres. Jacó, pastor, Jacó teve 4. E foi bacana, não foi? Eram famílias maravilhosas. Engraçado quando alguém decide caminhar na estrada desse tipo de pecado, está sempre puxando personagens do Antigo Testamento para respaldar a sem-vergonhice dele. Eu quero ver você pegar um nome como Paulo, Pedro, Tiago, João. Pega. Sabe por que você encontra no Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento era o tempo dos meninos. Como assim, pastor? Abraão era... Não, tempo de menino. Espiritualmente menino. Por quê? Porque eles eram guiados pela lei. E a lei é o aio. O aio é um funcionário que só presta para cumprir o papel de cuidar de menino. Mas agora não, agora ninguém vive mais pela lei. Agora nós vivemos por causa do modelo de Cristo. Varão perfeito. Essa é a estatura de Jesus. Você não pega um personagem do Antigo Testamento envolvido em adultério, não pega. Porque do Novo Testamento, melhor dizendo, porque Novo Testamento é coisa para quem é homem de verdade, maduros espirituais. Oh glória, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Cristo. Cadê o povo que veio adorar Jesus? Cadê? Abra comigo a sua boca e comece a glorificar a Deus. Oh glória, glorifica Jesus aí. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Que caiam por terra hoje todas as escamas, que caiam por terra hoje todas as limitações, todas as barreiras espirituais e morais que existem ainda sobre a sua vida e contra a sua vida, para você ser declarado homem de verdade, varão na presença de Deus, homem que vai honrar a sua casa e defender, proteger o seu lar, criar os seus filhos no temor do Senhor. Coloque a sua mão no coração e vamos falar com Deus nessa hora. Eu quero que você ore agora. Eu quero ouvir o barulho de oração de crentes falando com Deus. Oh glória, crentes falando com Deus. Talvez seja o caso de um arrependimento hoje. Talvez seja o caso de você terminar esse culto e procurar alguém na sua casa, na sua família, para pedir perdão, chamar para uma conversa, acertar as coisas dentro do seu lar. Oh glória, por quê, pastor? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo não vai ter brecha na sua vida. O sangue de Jesus tem poder. Toma posse dessa palavra. Fale com Deus agora. É hora de Deus arrancar os carrapichos aí. É hora do Senhor mudar essa natureza, esse coração que precisa de cura e de libertação. Pastor, mas eu não tive referência familiar. Isso não importa, Deus te chamou agora para uma nova história, e Cristo é o teu verdadeiro modelo. Tome posse desse modelo e viva uma novidade de vida hoje, para a glória de Deus Pai. Espírito Santo, nós oramos a Ti agora, com as mãos em nosso coração. Nós oramos a Ti nessa hora. Pedimos misericórdia, Senhor. Pedimos graça. Pedimos a compaixão. Oh Espírito de Deus, muitos de nós, ou talvez até todos nós, já colocamos a nossa família em risco,
por causa de comportamentos infantis, por uma imaturidade fora de época, por um comportamento mimado,